Olá, adicionar o convidado. Eu quero ver como é que coloca. Não, queria aprender a colocar título. Será que é aqui? As pessoas. Não. Oi, você já chegou. Espera um pouquinho aqui, que eu tô tentando ver, aprender como é que. Vai entrando aí, pessoal, que eu tô organizando aqui. Isso aqui é. Não. Uma transmissão ao vivo. Não. Boa tarde, gente. Espera aí que a gente já vai começar. Eu queria aprender onde eu coloco o título, mas não vai ser dessa vez. Ai, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma live com uma mãe educadora, que é a Cristiane, Cris, eu vou chamar ela de Cris. Ela é brasileira, mas ela mora em Portugal. E ela faz homeschool. Aí eu a convidei para ela contar pra gente como é o homeschool em Portugal, né? A gente conheceu a modalidade em outros países, né? Acho que é importante para nós famílias brasileiras. Cris, pode solicitar aí a Cris já tá aqui online. Pode solicitar o bate-papo ao vivo que eu aceito. Sabe fazer? Senão acho que eu te chamo aqui. E aí a gente vai conversar para saber como que é a regulamentação lá, currículo, experiência, né? A Cris tem um Instagram onde ela tá compartilhando a educação da filha dela. Chama Uma Família Homeschool. Na verdade é uma underline família underline homeschool. E aí ela vai, tudo bem, gente, Cristiane, Juliana. Aqui, me chama, eu vou chamar ela aqui. Calma, Cris. Vamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo. Não fazer. Você não aparece. A única que. Cris, sai e entra de novo. Aí assim que você entrar, eu te chamo. Faz assim, sai do Instagram e entra de novo na minha live. Você não aparece como opção para eu te chamar. Aqui. E tô aguardando. Você não aparece Agora como deu. opção. Agora deu. Agora deu. A internet hoje, fiquei a manhã toda sem internet. Eu falei, gente, não Ih, vai falhar. Mas aí o técnico veio, mexeu aí, mas vai dar tudo certo. Agora Tudo deu. bem? Você não aparece. Agora deu. Internet hoje, fiquei a manhã toda sem internet. Eu falei, gente, não vai falhar. Mas aí o técnico veio, mexeu aí, mas vai dar tudo certo. Você tá me ouvindo com outro aparelho, é Tava, isso? tava. Só tava testando, mas já desliguei. Ah, então tá bom. Então tá bom. Aqui ficou melhor. Então vamos lá, gente. Então, Cris, se apresenta para a gente Boa conhecer noite. e eu faço umas Aqui é perguntas. boa A noite, gente né, está gente? curioso para conhecer a educação domiciliar em Portugal. Vamos lá, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu estou. Então tá bom. Então, aqui já é boa noite, né? São Ai, 9h02. Boa tarde para o povo aí no Brasil. e Então, boa meu nome é noite. Portugal. Cristiane. Obrigada. Meu nome é Cristiane Costa. Eu sou mãe homeschooling há 5 anos. Né? Eu conheci o homeschooling nos Estados Unidos no período que eu morei lá. Morei lá por 10 anos, ou quase 10. E quando eu conheci, foi uma das coisas, assim, que, entre tantas outras que eu conheci através do Evangelho, foi uma das coisas que caiu no meu coração. Foi o homeschooling, né? E na época, meus filhos não moravam comigo lá, eles moravam no Brasil com a minha mãe. Então, assim, foi algo que, quando a gente decidiu aderir, eu já cheguei no Brasil tirando da escola, eu nem procurei saber se era legal, se não era. Não sabia nada sobre homeschooling, na verdade, no Brasil. Mas cheguei tirando eles da escola, né?
para trazer para perto, porque estava muito tempo sem mim também, por tantas outras razões. E aí comecei começando, sem saber nada. Ótimo. E aí, então você fez homeschool no Brasil também? Eu fiz homeschool no Brasil. E aí, nesse começo, né, sem saber mesmo nada, eu comecei a buscar, né, pesquisar na internet mesmo, acho que é como todo mundo faz, né? Busca na Uhum. internet, procura saber. E na comunidade de igreja que a gente reunia, muitas famílias fazem homeschool, que é em Minas Gerais, em Timóteo. Ah, é Então, famosa como mesmo. muitas famílias fazem, eu consegui também muita informação, muita amizade, muita ajuda, né? E aí, de 2015, eu fui embora para o Brasil em 2014. Do meio de 2015 para frente, eu consegui a ajuda de uma pedagoga que me orientava. Ela também pratica, né? E me orientava com material, com tudo. Ótimo. E aí você tá em quanto tempo em Portugal? Aí nós estamos aqui há exatamente 2 anos. Nós chegamos aqui em outubro de 2018. Aí você já chegou e já foi procurar os órgãos governamentais ou você ficou em casa? Como que é Eu aí? Me fiquei, eu explica. Fala fiquei, pra gente. eu fiquei um pouco em casa, fazendo de boba. Fiquei. Porque no outro país a gente sempre pensa assim, meu Deus, como que vai ser, né? Por onde que eu vou começar? Como que é, como que não é? Então eu fiquei um tempinho, sim, meio que esperando, né? Como que ia ser. Até porque o ano letivo aqui só começa em setembro. Então, como Hum, nós chegamos em outubro, já tinha começado. Então, eu fiquei o uhum. resto do ano e só procurei mesmo no ano passado, né? 2019. E aí Ah, foi. Pode pode falar. falar. Desculpa. E aí foi mesmo assim, eu fui direto para as escolas, né? Tem amigos aqui também que me informaram onde eu teria que ir para perguntar, né? Que seria direto na escola, porque aqui, como é regulamentado, a gente vai na escola e para perguntar como que o que que precisa para fazer matrícula, entendeu? Mas se você não for, você pode ter problema? Posso. Posso ter Ah, muitos problemas. Não porque eu quero fazer homeschooling. O problema não parte por causa do homeschooling. O problema uhum, parte porque aqui é obrigatório a criança ser matriculada entre os 6 e os 18. entendi. Então, independente se a gente vai fazer o ensino domiciliar ou não, a criança tem que estar, a gente tem que prestar contas, né, Uhum. pro governo, assim. É, não, normal, normal. E aí É. você chega lá na escola mais próxima, é numa escola que você matricula? Ou tem um Isso. órgão Aí, específico só para os homeschoolers? não, não tem. Infelizmente não tem. Aqui, apesar de ser regulamentado, de ser tudo certinho, direito, vamos dizer assim, as pessoas não sabem, né? As pessoas não têm muita informação. Então, eu vi isso quando eu fui na escola, né? A primeira vez, o ano passado, para procurar matricular a Alice, que ia começar, né? Então, assim, ela estava fazendo 6 anos e eu sabia que a partir dos 6 eu teria que dar um jeito. Uhum. Então, como ela estava fazendo 6 em outubro, em setembro eu procurei, ou agosto eu procurei a escola. E aí, para minha surpresa, nenhum funcionário sabia do que se tratava. Eu não Meu, sei se proposital, né? Porque pode ser, pode né? ser, gente. Pode ser proposital, ou não. Ou não. Então, não sei dizer exatamente, mas nenhum funcionário sabia nada sobre homeschooling. Uma das professoras me perguntaram, mas isso existe aqui em Portugal? Eu nunca ouvi falar. E aí eu falei para ela que é lei, que a gente pode, que é uma modalidade de estudo que, inclusive, a lei existe desde 1948. Aí ela ficou espantada, ela nunca ouviu falar. Então, praticamente, sua filha deve ser a única da escola, dessa escola. Ou Dessa não? escola, ela é a única. Dessa escola, pelo menos por enquanto, é assim. No dia da entrevista, né? Porque tudo aqui funciona no passo a passo. Primeiro a gente vai na escola, e aí lá na escola, eles te dão um papel para fazer a matrícula. Eles não te Sim. falam, olha, a senhora tem a opção, a senhora quer estudar seu filho em casa? Não, a gente tem essa opção, mas eles não te avisam, né? E Uhum. aí dão um papel para você preencher. E aí eu perguntei: tem a opção de trazer para casa, estudar em casa? Eu quero essa opção.
Aí eles começaram a colocar alguns empecilhos. Olha, tem opção e tudo, mas você vai ter que fazer um protocolo, uma carta de próprio punho, registrar, pedindo autorização para o diretor da escola. E aí essa carta é enviada, se o diretor da escola permitir, aí a senhora pode ensinar sua filha em casa. Nossa, que coisa, né, gente? Ai, meu É, pai. E aí depois você recebe material. Eu e faço aí, parte de sim. um grupo de Facebook do ensino doméstico, que é de Portugal, e eu vejo que as mães ficam falando que tem um material, né, que é fornecido pela Sim, escola. sim, é um material mesmo do governo, né? É um material free, né? As mães, os pais têm direito a esse material. E quando depois, né, que todo o processo da matrícula foi feito, que está tudo ok, aí a gente ganha um voucher. E esse voucher ele tem convênio com várias livrarias. A gente vai com ele numa livraria e faz o pedido e recebe. E são bons esses livros? O que você São acha? bons. São bons. Para mim, que estou começando aqui, Flávia, eu não vi nada demais ainda. Né? Eu consigo ainda fazer sem ter que ficar cortando muita coisa, né? Porque eu imaginei que no estudo do meio, que é a geografia, história e ciências do Brasil, eles reúnem tudo dentro do estudo do meio. Eu Uhum. pensei que eu já ia ter muitas restrições, assim, mas por enquanto tá ok. Por enquanto a gente está conseguindo fazer exatamente como tem que ser, né? Ah, que bom. Você falou que a É. matemática aí é bem puxada, né? A matemática é bem puxada. É sim, já busquei ajuda. Porque não é uma matéria que eu domino, não é uma matéria que eu domino, e aqui ela é um pouco mais avançada do que no Brasil. Então, assim, a Alice está fazendo segundo ano agora, né? E ela já está aprendendo coisas que as crianças do Brasil provavelmente estejam aprendendo na quinta série. É. Eu percebi isso em relação ao currículo americano e o canadense. Aqui a Sim, criança na segunda série aprende aqui. Não, o que a criança da segunda série dos Estados Unidos aprende é o que a criança da quinta série aprende. isso, E eu isso, fiquei exatamente. impressionada. Eu falei, meu Deus, como a É, gente está há 3, 4 anos de atraso de na atraso. matemática. Sim, Eu fiquei impressionada com isso. E aí eu é falei, não, verdade. vamos seguir esse currículo aí. É, E aí eu acompanhar, né? sigo esse currículo americano de matemática, porque para Uhum. tentar oferecer mais conteúdo mesmo, porque é muito Sim, devagar é a, sim. a matemática no Brasil. A Muito diferença é ruim. gritante, sim. E sobre a socialização? Já é Então, é a pergunta questionado? que não quer calar, né? É a pergunta que não quer calar. Todo mundo pergunta, mas e aí, como que faz para socializar? E essa menina, como que é a vida, né? E, gente, a gente tem uma vida real, normal, né? A gente é cercado por pessoas, por parquinhos. E, assim, a Alice tem uma vantagem que ela é muito sociável, né? Todo lugar que ela chega, ela faz amizade com muita facilidade. Isso ajuda, né, também. Então, assim, as pessoas ficam chocadas porque pensam que a criança homeschool ela fica dentro de casa, isolada, tipo, vive pandemicamente. E Não, não é é. assim. Eu achei aquele filme Quarto de Jack, Quarto do Jack. Eu falo, não, homeschool não é isso, Não gente. é o quarto do Jack, não, Não definitivamente é. não é. Nós Não. estamos no mundo. Mas eu imaginava, olha só, a gente imagina assim, né? Ah, porque depois que regulamenta é mil maravilhas. Veja, você Hum, está num país que é regulamentado, que é. existem muitas famílias que fazem, e você passa Sim, pelos mesmos problemas pelas que as mesmas famílias que coisas. vivem num país que ainda está em processo de regulamentação. Então, assim, Verdade, a educação verdade. domiciliar no mundo atual, eu acho que a gente tem que encarar que esses preconceitos vão perdurar aí a vida toda. Eu acho que Porque a isso vida é toda. preconceito, É, né? sim, é Preconceito de verdade. achar que a criança não socializa porque não está na escola, né? Exatamente. E Eu acho que, quando na criança, verdade, Flávia, eu acho que é bem ao contrário. Pode ser bem sincero, eu acho que a criança não socializa dentro de uma escola. eu também. Essa é a opinião da maioria das mães que fazem educação É, domiciliar, né? Quando ela se é. depara com a socialização real que a gente vive, aí a gente Uhum. percebe aqui na escola que a socialização é que é Não problemática. ocorre. Ainda mais agora, que assim, as escolas.
aqui agora estão assim muito restritas, né? Então as crianças estão sentando metros de distância com uma bolha, né? Um plástico. Eu vou tentar tirar foto, alguma coisa assim, para postar, para as pessoas verem, porque no Brasil não está assim. Né? É triste de ver que a criança ela não pode ter contato com o amigo do lado, ela não pode dividir um brinquedo, ela não pode dividir uma merenda, ela não pode nada. Então, cadê? Que socialização? Na hora de brincar, no recreio, não pode? Como assim? Né? É Nossa, muito incoerente. terrível, É terrível. terrível. É É terrível terrível. mesmo. É. E aí vocês têm prova? Vocês têm que fazer prova? Então, até o ano passado, em fevereiro de 2019, as crianças só tinham que prestar contas em exames a partir do quarto ano, né? Quarto, Uhum. sexto, deixa eu ver minha anotação aqui para não perder. Quarto, sexto, nono e 12º ano. No fechamento Uhum. de cada ciclo, a criança tinha que prestar conta, né? E fazer uma prova para ver se estava tudo ok. Agora, Flávia, porque a procura pelo homeschooling aqui aumentou muito, né? Então, assim, de 2011 para 2012, tinham apenas 63 famílias que faziam. E aí, de 2017 para 2018, aumentou quase 50%. Hoje são quase 1.000 famílias fazendo. Uhum. Então, isso acho que meio que ligou a antena do governo, né? E por causa disso, a lei deu uma mudada do ano passado para cá. Então, antes, quando a gente ia matricular um filho e pedia pela opção, né, do ensino domiciliar, a gente só tinha que falar que queria essa opção, trazer para casa e prestar conta uma vez por mês ou esporadicamente quando a professora chamasse ou pedisse material para ver, enfim. Agora não é assim mais. Agora a gente tem que fazer todo esse protocolo que eu te falei, né, que tem que escrever a próprio punho, registrar, levar para o diretor aprovar ou não. E de agora para frente vai ter que o educador, né, que pode ser o pai e a mãe ou não, vai ter que provar que tem uma licenciatura. E antes não era assim. Antes bastava que o pai, a mãe ou o educador tivesse um ciclo acima do que a criança vai fazer. Então, assim, as coisas estão apertando um pouquinho. Ah, peraí, então agora o pai ou a mãe tem que ser educador? Tem que ter uma licenciatura, que Meu aí no Deus! Brasil é o mestrado. Mestrado, pós-graduação, mestrado mesmo? Aí no Brasil é considerado mestrado e aqui eles chamam de licenciatura, sim. Nossa, mas isso dificulta muito. Isso dificulta bastante, porque eu, por exemplo, eu não tenho licenciatura. Então, a partir do próximo ano letivo, eu vou ter que arrumar alguém que assine por ela, né, que tenha licenciatura, que possa assinar assumindo essa responsabilidade. Então, assim, Nossa, o intuito do governo é mesmo apertar o negócio, né? Ele não é, vai a daqui de França um também dia tá para o assim, outro. né? A França tá É, na lutando França contra o... também. E na E Inglaterra também. a Inglaterra também tá assim? Eu não tava Na sabendo. Inglaterra também é assim. E as famílias aí se encontram, tem grupo? Como é que é o contato com as outras famílias educadoras? Então, Porque aqui a gente é tudo infeliz- grudado. infelizmente não tem. Eu fui a um encontro presencial ano passado por pura sorte. Eu vi no Facebook alguém falando, mas não foi um encontro de famílias. Foi uma mãe que resolveu reunir alguns pais para poder falar sobre a lei, que ia mudar algumas coisas assim, mas não foi um encontro. As crianças não estavam, sabe? Então aqui não tem nada específico assim de se procurar na internet, né? Uma associação de fácil acesso. Aqui tem duas associações, que eu até anotei o nome aqui para não esquecer, que é a Associação MEL, que é a Associação de Movimento Educação Livre, mas a última postagem dela foi em 2011, então eu não sei como entrar em contato. E tem uma outra que chama Educalar, que é com quem eu me encontrei o ano passado, mas não é exatamente uma associação, eles não pegaram assim. Então, o meu intuito é esse também, reunir mães, porque eu sei que muitas queriam poder estar junto, reunindo as crianças, e não sabem por onde começar, e não sabem como fazer, né? Nossa, porque primeiro assim, né? É necessário uma associação que tenha um valor jurídico, né? Que vá Uhum. defender os interesses das famílias mediante o governo, né? Sim.
Porque você vê, eles estão alterando as leis Sim, aos pouquinhos, justamente para ir dificultando, né? Porque o governo, ele sim. nunca quer o bem da família, Não, gente. Isso não. é Ele não besteira. vai proibir de uma hora para outra, porque senão ele iria contra a lei, né, que fala que o país é livre, mas ele também, por outro lado, ele pode apertar e muito. Exatamente. É o que a gente busca aqui com as associações. É, junto Uhum, do governo, trabalhar pela maior liberdade possível. Porque é isso, como é que sim, você fala que um país é livre e você não dá liberdade para a menor instituição social, que é a família? Né? Então exatamente. é bem complicado isso. Mas conhecendo a realidade de Portugal um pouquinho, eu sei que é um país que é praticamente todo socialista, né? Todo. Então é difícil você hoje reunir pessoas com essa mente liberal. Cada dia mais É, as pessoas vão caminhar para o controle estatal mesmo. Isso é é muito triste. verdade. Aqui as É famílias verdade. são unidas e a gente tem muitos grupos de WhatsApp, grupos de Eu vejo. Telegram, várias famílias como eu, que estou na mídia social, facilmente se encontrar, né? E a Aham. ideia é crescer isso, porque a união, o povo só tem força Faz a unido, força. É, com né? certeza. Sim, com Então, não, certeza. quanto mais famílias estiverem praticando e mais famílias estiverem unidas, menor a força Uhum. do governo sobre elas, né? É Mas verdade. é muito triste saber que veja, os países que detêm essa lei estão perdendo aos poucos, sem perceber, né? Sem Porque perceber. a notícia da França realmente foi Uhum. triste. Aí É, ainda. Fala, Pode desculpa. falar. Ontem eu estive conversando com uma mãe portuguesa, ela mora na Inglaterra, e ela estava me falando exatamente isso. Ela falou assim, eu não me atrevo a pensar no homeschooling aqui, apesar de ser 100% legal, porque o caminho para chegar é muito difícil. Eles dificultaram muito. Então, assim, tá geral, né? Tá geral. Eu acho que o intuito é mesmo deteriorar a família, né? Na verdade, eles querem controlar as crianças. Né? Exato. Tem até um livro que Querem quem ter controle. controla, a escola controla o mundo, né? A mente Porque da criança é o isso. currículo, né, do que o É, governo controla, exato. está controlando as futuras gerações, que amanhã são eleitores, enfim. Exatamente. E a Exatamente. família, não, o núcleo familiar, ele tem as suas próprias ideias, valores e princípios. Então Sim, sim. a criança educada em casa, ela é educada, mas ela é educada com uma mente mais livre, isso é fato. Na verdade, ela é ensinada a pensar, né? Fora da caixa, pelo menos. Fora da caixa. Depois ficam. É, É engraçado isso, até esse termo, porque uma pessoa que na internet que milita muito desse pensamento fora da caixa. Vocês têm que pensar fora da caixa. Quando eu fui falar para ela de homeschool, ela. Ah, eu falei, ué, mas você não consegue totalmente, pensar fora da caixa? Você né? milita para sair da caixa e quando eu te falo algo que é fora, você não consegue raciocinar. Então, você vê que Exatamente. é Porque só não é tão fora da caixa assim, né? Só conversa É. bonita de mídia social, mas a prática é muito Exatamente. difícil. É muito E diferente. é muito diferente. E nos Estados Unidos, então, você não chegou a fazer homeschool com seus filhos porque eles estavam no Brasil, né? Exato. Eu não cheguei a Você tem... praticar com Que eles porque estado eles você não. morou lá? Massachusetts. E lá, Massachusetts não é tão liberal assim, não, é? É liberal. É sim. Ah, É um dos estados mais, inclusive. ai, que bom, que bom. É Nos Estados sim. Unidos, cada estado tem a sua Tem a sua legislação, né? lei. Exato. Cada estado tem a sua lei. Mas a liberdade, ela reina, né? Pelo menos naquilo que não pode. E é o que eu vejo muito aqui, né? Aqui tem uma liberdade exacerbada, né? Infelizmente, as crianças aqui fumam na porta da escola. Né? Então é tudo muito liberal, é tudo muito livre. Então, assim, lógico, né? Eu não vou dizer que que os governos ou a escola em si, os pais sejam coniventes com isso, mas não existe braço forte para mudar isso, entende? Na verdade, o que está nessa questão de liberdade
É uma coisa muito séria que está acontecendo com você. Hoje é lindo, é legal uma criança de 12 anos dançar funk no Brasil. Mas uma criança de 12 anos com a Bíblia debaixo do braço, ai, os pais são religiosos fundamentalistas. Ah, mas então a criança dança funk é lindo. Então, assim, é uma liberdade ridícula, né? É verdade. Liberdade... É bem incoerente, né? Bem incoerente. Porque os valores, né? Os valores morais, cristãos, Bíblia, né? Não, realmente tá. Eles estão tentando tirar de toda forma. E tá invertendo os valores, né? Totalmente, totalmente. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Fala aí que eu esqueci minhas perguntas, não sei nem onde tá. Pois é, e elas estão aqui no Telegram e eu estou usando o celular. Mas então, você perguntou quanto tempo a gente está aqui? 2 anos. Uhum. Se eu fiz homeschooling com os mais velhos, né? A partir de 2014 eu tirei eles da escola. O meu mais velho tem 20 anos e já se formou. E o do meio vai fazer 17 e está no processo também, estudando em casa. A Alice, eu estou alfabetizando agora, ela tem 6 anos, nasceu nos Estados Unidos, mas lá eu não cheguei a fazer com ela, porque eu só fiquei lá com ela 1 ano. Então, estudando mesmo, currículo é aqui, né? Comecei com ela tinha 3 anos no Brasil, mas no básico, né? Letras, cores, aquelas coisinhas assim. O que mais que você perguntou lá? Se é regulamentado, né? Aqui é regulamentado. Traz uma falsa segurança, né? Porque a gente precisa... na verdade, a gente acaba andando, né, de acordo com o que eles querem, né? Porque eu posso ensinar minha filha em casa? Posso, mas você vai ensinar os meus livros. Então, assim, por enquanto eu tô tranquila, mas eu sei que na 4ª, na 5ª série, se eu tiver aqui ainda, eu vou ter problemas com o currículo. Porque eu não vou querer passar para ela que ideologia de gênero é normal, né? E isso está implícito nos livros, né? Isso tá... Então, assim, as coisas eu creio que vão afunilando, né, Flávia? Vão afunilando, porque a gente sabe também que, espiritualmente falando, a gente sabe que as coisas não vão melhorar mesmo, né? Sim. Mas eu acho assim, olha só. Num ponto, inclusive as famílias ficam reclamando aqui, mas se tiver que fazer... A gente busca uma lei que não obrigue o conteúdo escolar. Mas entre a mãe ensinar ideologia de gênero e uma professora, eu prefiro que a mãe ensine. É claro, que aí vai ser... Porque você vai usar aquele termo. Olha, você responde assim, segundo o autor tal... Exato. Não é segundo o que eu acredito. Você construiu os princípios dela e ela vai responder aquela prova assim, segundo o autor tal. Entende? Por quê? Porque é o que eu ensino para meus filhos assim, ó, um dia você vai ter que fazer uma prova, né? Porque, por exemplo, na economia eu ensino muito liberalismo, eu gosto de uma economia liberal. E aí eu falo, mas as provas do Brasil vão ser todas socialistas. Então você vai responder dessa forma. Segundo o autor tal, que a gente... Isso é dar a resposta. Porque a criança, ela não vai estar mentindo, né? Sim. E traindo os princípios. Porque o que acontece quando a gente lê aquele livro Maquiavel Pedagogo, que ele fala da dissociação cognitiva? É que a criança aprende uma verdade em casa e outra verdade na escola. E isso entra em choque na cabeça da criança. Sim. Isso é um problema sério. Mas se você, uma mãe, se você pegar os livros em casa e você ensinar, é diferente do que uma professora ensinar. Claro, com certeza. Totalmente diferente, sim. Então, entre um e outro, eu ainda prefiro, né, em casa. E porque em casa também você diminui um pouco a influência dos amigos. Eu percebo em casa, assim, os meus filhos não têm aquela coisa que toda criança de escola tem. Quero isso porque tá na moda, sabe? Assim, mãe, eu quero isso. Né? Tem muita moda, né, na escola, brinquedo. Quando eles estavam na escola, eles criam umas cartas, nem me lembro o nome, é um negócio de cartas, que todo ano alguém inventa uma carta nova, custa caro. Saiu da escola, acabou com esse negócio de comprar carta. Verdade. Né? Então, esse é dos males do menor. Então, assim, a gente consegue administrar melhor qualquer assunto em casa. Qualquer assunto, sem dúvida, sem dúvida. E até porque a gente tem a opção de ensinar
qualquer assunto à luz da palavra de Deus, né? Que tem ali assunto, coisas para qualquer área da vida, em qualquer idade. Exatamente. E é só você essa influência, né? Não tem aquela coisa, porque Exato. a criança cria um vínculo com a professora. Exato. E eu não acho ruim, porque o vínculo com o educador é importante. A educação, ela passa pelo vínculo, pelo amor. Mas o problema é que hoje o conteúdo está diferente do valor familiar. Porque a maioria das famílias do mundo, gente, são conservadoras. As pessoas podem militar ao contrário, mas elas são conservadoras. Então, assim, o conteúdo escolar, ele não é mais familiar conservador, né? E aí, isso gera um choque na cabeça da criança. Com certeza. E é um problema, né? Traz dúvidas, né? Exatamente. A Adriana tá falando, nossa base é outra, exatamente. Então, mesmo assim, eu tenho certeza que com sabedoria de Deus você vai ensinar muitas outras coisas. Olha, o povo de Israel viveu na Babilônia, cativo, né? E mesmo assim, as famílias conseguiam criar os seus filhos dentro do separado. Exato. Né? Eu creio muito nisso. Eu creio que o modo mais eficaz de santificação é a separação mesmo. Né? Isso serve para a escola, para o ensino, por que não? Né? Se é tão simples, né? Não é fácil, mas é simples. Exatamente. Exatamente. Então, eu tenho certeza. E aqui no Brasil também muitas pessoas falam que é ruim a regulamentação. Olha, gente, é ruim porque você não é processado. Porque todo mundo corre o risco de ser processado. O tempo todo, né? Eu me lembro que quando eu tirei... E as famílias que são processadas sofrem muito. Então, assim, é preciso buscar a regulamentação, sim. Eu me lembro, Flávia, de quando eu tirei os meninos da escola, uma das professoras da escola morava na minha rua, né? Na mesma rua que eu. E eu lembro que um dia, passando pela rua, ela me parou e falou assim, não tô vendo os meninos na escola, o que aconteceu e tal. Você tirou? Você trocou? Aí eu falei, tirei. E não respondi a outra pergunta. Aí ela perguntou, eles estão estudando aonde agora? Aí eu respondi, na escola de casa. Ela ficou me olhando assim, na escola de casa? Não, tem essa escola? Eu falei assim, tem na minha casa. E aí, assim, a conversa rendeu e tudo, e ela falou que ia ter que reportar isso pro conselho tutelar, né? Porque não era certo e tal. Se eu sabia que não era regulamentado e tudo. E assim, o Senhor me deu graça, né, para responder, para conversar. E eu falei para ela que ela tinha direito, se ela quisesse chamar, ela poderia sim, não tinha problema, né, e que eu poderia responder da porta para dentro da minha casa, né, tem um cabeça, meu marido, acima de nós o Senhor, e que da porta para dentro quem ditava as regras éramos nós, mas que ela podia ficar à vontade. E aí, nunca mais vi, também depois me mudei, mas nunca bateu ninguém na minha porta. Então, assim, eu acho também que dá um medo, sim, com certeza dá um pouco de medo, sim, mas eu acho que a gente tem que ser firme. Sim, então, o primeiro ponto para começar ou para pensar em escola em casa, não é escola em casa, no ensino domiciliar, é saber por quê. Por que eu quero fazer? Né? Por quê? Para quê? Aonde eu quero chegar com isso? Se é muito mais fácil colocar o filho na escola. É o caminho mais fácil, não é? Sim, é mais fácil. Então a gente precisa ter isso em mente, ter isso no coração. Qual é o verdadeiro motivo de trazer o meu filho para casa? Se eu nem sou estudada, se eu nem sei matemática, por que eu quero fazer isso? Então eu acho que a gente precisa partir desse princípio. Por que eu quero fazer e aonde eu quero chegar com isso? Né? E algo assim que move o meu coração, Flávio, que eu sempre penso eu não me importo se meus filhos vão se formar engenheiros, médicos ou não. Mas eu me importo para onde eles vão. Então, assim, e eu creio muito e tenho certeza absoluta de que não precisa de um diploma para entrar no céu. Não. Então, para mim, o mais importante é formar discípulos para o Senhor. Né? Se a minha filha vai fazer uma faculdade ou não vai fazer uma faculdade, eu realmente não penso nisso. Sabe? No meu dia a dia, eu procuro ensinar o que está nos livros. Lógico, né, que eu fico feliz de ver que ela está lendo, que é comigo, que ela está conseguindo ler, que eu que estou ensinando. Mas não é o mais importante para mim, sabe? Então, assim, é isso que eu fico pensando. O que as famílias... o que motiva?
né? Porque a gente precisa ser firme, né? Exatamente. Ser firme, saber os propósitos, né, que te movem. Porque justamente são esses propósitos que vai te ajudar nos dias difíceis. Porque a gente Isso, tem dias difíceis. Então você tem, tem com que ter isso. certeza. Se você não souber por que você está fazendo, você não continua. A Não, primeira dificuldade você quer retornar, né? exatamente. Então, e é Sim, exatamente isso. Você tem o exemplo de ser humano que você quer que seu filho tenha, né? Que nós temos sim, Cristo, que é sim, ali o exemplo. E temos também esse caminho da qualidade que, gente, achar que se aprende bem nas paredes escolares é um maior engano. É só exatamente. estudar um pouquinho a história da humanidade e ver que Uhum, escola só existe há 200 anos. exatamente. Anterior Só a por isso, causa da todo mundo bendita estudava em revolução. casa. Todo mundo estudava Exatamente, em casa até os 14 anos. Depois tinha o exatamente. preparo para as universidades, porque as universidades começaram no século X, né? Uhum, Aí na Europa. Mas todo mundo estudou em casa a vida toda. E a gente teve exatamente. grandes gênios. A Idade É, Média, o Renascimento, o Iluminismo. Há gênios da humanidade. Todo mundo estudou com a mãe até os 14 uhum, anos. Né? Então, assim, verdade. é um engano achar que só na escola é que se aprende, só na escola que socializa. E vamos lá, né? Quando é que a escola se tornou um ambiente para socializar? Porque hoje está na Exatamente. boca de todo mundo, mas ninguém nunca se ouve. A partir de hoje a escola é para socializar. Não, O e ser outra, humano, além de Platão não dizia, ser, exato, o além ser de não humano é um ser animal político. exatamente. Então, além de não ser um ambiente de socialização, não existe socialização também fora. Você não vê famílias, pelo menos eu não vejo, né? Se encontrando, tendo relacionamento saudável, tendo. Porque as crianças. Pode acontecer esporadicamente tudo, mas não é uma prática comum, né? Porque as crianças são amigos na escola e as famílias se tornaram amigas também, né? Não é muito comum de ver. Então, Não, é não é. exatamente isso. O relacionamento de final de semana é parente e amigos de amigos, né? Não, Principalmente fora do Brasil, né, em que a cultura é totalmente diferente, né? As pessoas não têm esse tato que a gente tem. O brasileiro tem mais isso, né, de fazer amizade. Você vê que o ensino doméstico não é regulamentado no Brasil e as famílias são unidas, né? É cultural. Isso é cultural, isso é de brasileiro. Fora não é assim. Nos Estados Unidos também não é assim. então, mas lá eles convivem como? Mais com amigos? É isso? Mas eles convivem quando é no âmbito de igreja, né? O que eu conheci de homeschooling lá foi pessoas, tem famílias que se encontram, mas são discípulos. Ah, entendi. Se não, é só o núcleo familiar mesmo. Exato. Ah, brasileira é bem diferente, né? Muito diferente. Brasileiro tem que ser estudado. É mesmo, a gente é muito. Aí, por isso mesmo que é impossível falar que a gente não socializa. Pois Nessa é. pandemia, a gente foi difícil fazer isolamento. Meu Não Deus é, do céu, menina? é praticamente impossível se isolar. Nem que a Para gente nós queira, também foi um sofrimento, é verdade. Para nós porque também nós é um estamos sofrimento. bloqueados. A gente gosta de gente, né, meu Deus do céu? Exatamente. E todo tipo de gente. As crianças que estudam em casa, elas brincam e elas conversam com todas as pessoas. Não fica essa coisa, ai, tem que ter alguém da minha idade. Tem nada, né? Não. Elas Não. não. Elas têm todas as idades estão socializando, porque para elas não tem isso de eu tenho que conviver Não só com tem a essa criança barreira, né? Exato. Não tem essa barreira. Não tem mesmo. dos pares. Não, não existe isso. Não Tem essa existe. tendência assim, a menino gosta mais de menino, mas isso é uma fase mesmo, né? Sim, sim. Com Menino e certeza. menina. Mas fora isso, nada. Eles brincam normal. Quando é prima mesmo, aí que não tem isso, não. É Mas verdade. os meus filhos, amigos, eles têm mais meninos. Mas com Uhum. as primas, eles, quando tá junto, brinca arte pura, Normal, normal. né? Pois é, Mas, uma infância mas os normal. amigos são mais meninos, por causa desse clube do Bolinha e da Luluzinha. Mas Sim. não tem, nunca vi um problema de socialização com os meus filhos.
Pelo Graças a contrário. Deus eu também não posso reclamar. Também não posso reclamar. É claro, né, Flávia? O núcleo de amizade aqui é menor, né? A gente não tem tantos amigos como no Brasil. Mas aí cabe a cada família proporcionar, né? Proporcionar relacionamento. Se tem aniversário, procura estar presente, chama para casa. Nós somos uma família que gostamos de ter a nossa casa cheia com frequência. Então isso também ajuda, né? Porque se a gente for ficar nessa só esperando acontecer, não vai acontecer. Então depende Sim. também de nós, né? De proporcionar coisas. E aí você tem uma igreja? Como é que é aí? E Tem um aí pai. aqui a gente reúne em casa, né? Nós somos igreja em casa. E tem um grupo, né? Um grupo grande aqui em Portugal, inclusive. Então tem grupos aqui. Eu moro no norte de Portugal, que é bem perto do Porto. Tem grupos aqui em Braga, tem grupo no Porto, tem grupo em Lisboa, tem vários grupos. E de vez em quando a gente reúne todos os grupos. Mas de qualquer forma, toda semana a gente está junto. Ai, que bom. Os Porque a grupos Europa pequenos. esfriou bastante em termos de evangelho, Muito né? fria espiritualmente, muito. Porque é um país muito católico, romano, né? Muito católico, assim, muito voltado, assim. Eles conhecem a religião, mas não conhecem o Senhor, né? Então é um país onde a gente tem dificuldade, inclusive, de pregar o evangelho, né? Porque as pessoas realmente não conhecem a essência do evangelho. Ficou a história, né? Mas, né? Mas Mais para mesmo a assim, história. de maneira geral, os jovens, a maioria é tudo ateísta, né? A, Maioria ateísta. Maioria ateísta. a Ou própria acreditam na tradição força do universo. Das duas, uma. agnóstico, sei lá. É. É difícil. Sim, faça suas considerações finais, né? E deixa seu endereço do Instagram para o pessoal que assistir a live poder te seguir. Que a gente quer ver coisa de Portugal. Aí vai Ah, mostrando com pra gente. certeza. Você me animou bastante. Agora eu vou começar a fazer mais coisas. Não, Então, muito claro. obrigada, Flávia, pelo convite. Obrigada mesmo. Foi muito bom. É bom falar do que a gente vive, né? É muito Sim, gratificante, porque a gente vê o resultado também, né? E poder compartilhar com as pessoas, né? Muito bom. Obrigada pelo convite. Deus abençoe aí sua casa, abençoe aí o seu trabalho, seu projeto, né? Sua criação de filhos, sua missão, né? De mãe. Eu estou aqui muito grata. não, que bom, que bom. Eu ouvi umas perguntas assim, eu quero começar e não sei. Pessoal, no meu Instagram tem muita informação. Roda o feed para baixo, você vai achar de tudo: socialização, psicomotricidade, Uhum. currículos. E também tem um e-book que eu escrevi junto com a Kátia, com a Larissa, sobre. É um guia para pais começar a educação domiciliar, né? Que a Cris também falou que vai ajudar aí em Portugal também. Eu acho que vai mesmo, viu? Aliás, é uma Sim, coisa que você sim. pode fazer, divulgar a educação domiciliar em Portugal, né? Porque Sim, quem sabe não aumenta porque é a educação verdade. domiciliar ela representa um resgate de valores familiares, né? Com Isso é certeza, muito com bom, certeza. todo mundo sai É ganhando, os pais e os verdade, filhos, né? verdade. Então, quem quiser, Eu não tenho um feed muito grande para rolar ainda, não, mas eu estou aqui nada, à mas vai ter. disposição. Vai ter. E é isso, quem quiser conhecer, vai na minha bio, vocês vão achar links para tudo quanto é coisa, porque é só pesquisar na internet, Sim, blog, YouTube, que já está recheado de informações verdade. sobre educação domiciliar. E aqui no Brasil é uma questão de tempo a regulamentação, Eu né? Já creio foi dada também. a constitucionalidade, só Sim. carece de lei, né? Uhum. De lei Eu que acredito que vai regulamente, né? acontecer. Eu acredito que vai acontecer, sim. Vai, eu também acho que 2021 aí vem a regulamentação Se Deus quiser. e, se Deus quiser, ainda vai. A gente está lutando, eu que eu sou da associação da Baiana, a FEB e Uhum. da ANED, e a gente briga muito para garantir o máximo de liberdade curricular para as famílias, né? Sim, é o ideal. Então, é É o o ideal. ideal. Porque tem É. muitas famílias. Tem família que segue Waldorf, tem família que segue Montessori, Charlotte Uhum. Mason, educação clássica, o tradicional, estudo por módulos. É muito Sim. pobre você fechar a educação num currículo só. Num currículo só, Quando a exatamente. gente teve grandes educadores ao longo dos séculos,
cada um com a sua modalidade. E as famílias se identificam mais. Tem gente Claro. que é mais de um jeito, mas ninguém é igual. As pessoas Exatamente. falam tanto em diferença, respeitar as diferenças. E não conseguem respeitar a diferença curricular. É verdade. Então, que escola é essa que milita pelo respeito às diferenças e ela coloca do Iapoca ao Chuí o mesmo currículo? Para o Nordeste, que é uma cultura, para o Sul, que é outra, para o Centro-Oeste, que é outra. O Brasil é continental, de cultura diversa. Você coloca o mesmo currículo para todos. Então, assim, o próprio currículo escolar, ele milita contra o que ele diz que defende, né? Diz que defende, sim. Exatamente. Aí então, é bem incoerente, né? Bem contraditório. É contraditório. Ele fala que é uma coisa, mas na prática não é. Na prática não é. E aí eu sempre falo, gente, você não faz educação domiciliar, mas você tem que apoiar, porque o que a gente está lutando é pela liberdade das famílias brasileiras. Das famílias brasileiras. Nós representamos 200 milhões de famílias. Famílias não, pessoas, né? Pessoas, Porque a gente está brigando pela liberdade, a liberdade de escolha. Às vezes uma família não vai fazer 15 anos de educação domiciliar, mas ela faz um ano por um processo de que o pai ficou desempregado, ou alguém o filho ficou doente, precisou ficar em casa. Enfim, você pode fazer uso dessa liberdade. Sim. Por 1, 2 anos e depois retornar para a escola, não tem problema nenhum. Então, assim, esse Instagram aqui é justamente para isso, para que eu possa mudar a cabeça das pessoas. E elas possam entender o princípio da liberdade. Isso e mesmo. Eu espero que você inspire aí as famílias em Portugal para não perderem a liberdade dela, né? Exatamente, essa é a minha intenção. Então, quem quiser seguir, é uma família homeschooling em Portugal, né? Estamos aí, né? Vamos fazer o nosso papel. Aquilo que a gente pode fazer, que está nas nossas mãos, que é, né? Que a gente pode dar continuidade, que a gente pode ensinar, que a gente pode dar o caminho, por que não, né? Exatamente. Ótimo, Cris. Deus te abençoe, viu? Amém. Fiquei muito feliz de conversar com você. Também. E espero que a gente possa fazer mais lives no futuro. Se Deus quiser. Tá bom? Se Deus quiser, obrigada. Você também. Vou encerrar, vou subir a live pro IGTV e depois eu vejo se eu consigo te mandar. Tá bom. Obrigada, bom? viu? Nada, Boa tarde tchau. pra vocês aí. Tchau. Com Deus.